O tema deste vídeo é disciplina, humildade com limites. E eu vou compartilhar aqui 6 passagens da Bíblia. A primeira se encontra em Provérbios, o capítulo 12, versículo 1. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. A próxima passagem da Bíblia se encontra em Provérbios, o capítulo 16, o versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A próxima passagem se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. A próxima passagem se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. A outra passagem se encontra em Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A próxima passagem se encontra em Hebreus, o capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O Senhor é maravilhoso, né? Sempre, toda honra e toda glória a Ele. Hoje, no dia que eu tô gravando, eu tô na segunda semana, estou fazendo na segunda semana um treino agora de corrida com propósito. E tem todo um processo para os 2 meses, né? Realmente precisamos da palavra do Senhor, trazer à existência a palavra do Senhor, né? Eu tava correndo e aí no quarto treino eu já consegui fazer mais do que o proposto, que é, a princípio, aumentar em tempo e não em velocidade, né? E aí nesse quarto treino, como eu vi que ainda já estava indo melhor e comecei a aumentar ali a velocidade, e aí eu tive que buscar o domínio próprio para não aumentar a velocidade, porque poderia me causar danos, e não concluir a mensuração e a evolução de aumentar apenas o tempo de corrida. E aí na hora veio várias coisas à minha memória para eu controlar. Porque se eu faço algo que está fora do cronograma, eu ia conseguir aumentar um pouco a velocidade ali. Mas para eu mensurar se eu estou exercitando, para entender se o meu corpo está reagindo, como o meu corpo está reagindo, não só no momento da corrida, mas em todos os âmbitos, como que está a qualidade do meu sono, o que eu sinto depois, tempo depois, porque quando eu coloquei esse propósito, muitas coisas eu tenho que ajustar para isso, né? Qualidade do sono, alimentação, hidratação, o horário do treino, qual é o melhor horário e como que está respondendo a tudo isso, tem um tempo de adaptação. E com isso, se eu faço aquilo que é proposto, o conhecimento, né, que chegou, eu preciso aplicar dentro daquele limite estabelecido. Então, 2 meses, eu vou evoluindo em tempo, que é o propósito agora para os próximos 2 meses. E não em velocidade. Então, os limites, a gente precisa ter limite para aplicar com humildade aquilo que propositalmente estamos fazendo. Porque nesse tempo vai gerando em nós e através de nós aquilo que precisa. Então, por exemplo, se eu faço o que precisa, respeitando o tempo que eu comecei, a evolução em mim e através de mim, com o conhecimento da palavra que chama agora, não falando da corrida, mas na vida, né? Trazendo a existência, os princípios da palavra para a terra, em nós e através de nós. Então, o conhecimento que a gente busca, a gente tem que ter a humildade de aplicar, porque a gente só aprende quando constantemente exercitando, até virar um estilo de vida acontece. E não só no começo, quando a gente tá com alguma motivação, ou porque emocionalmente eu tô legal naquele dia, ou porque é o início de um projeto. Não, a transformação consiste na perseverança de aplicarmos com humildade aquilo no tempo adequado, discernindo tempo e estação e tendo paciência no processo. Porque se a gente, por exemplo, agora voltando no exemplo da corrida, se eu faço aquilo que não é para fazer, mesmo que bom aos meus olhos naquele momento,
Eu posso prejudicar a minha saúde, naturalmente eu tô buscando só meu benefício próprio pro meu ego, porque eu não tô fazendo o que precisa naquele momento. Eu tô querendo avançar de um jeito que o meu ego aumentar, pode prejudicar minha saúde depois. E como que eu vou servir as pessoas ao meu redor? Como que eu vou servir através da minha vida, por onde o Senhor me colocar e por onde Ele me enviar? Se eu estou causando, por exemplo, danos à minha saúde por ter avançado no tempo inadequado, mesmo que saudável. E na vida é assim. A gente tem que perseverar constantemente, dando maturidade, o Senhor vai nos dando estrutura para quando chegar naquele objetivo do próximo passo, a gente conseguir carregar. E não só para um momento, não, porque aí cumprindo princípios, eles se aplicam em todas as estações, mas em níveis profundos de intimidade com o Senhor, amadurecendo como um estilo de vida. Não só quando eu estou bem, só quando eu escolho, ou também eu desanimo quando eu não consigo. Porque a gente tem que cumprir princípios posicionados com o conhecimento que o Senhor nos entrega de revelação para fazermos indo permanentemente, não desanimando, mas buscando no Senhor. Só que por nós a gente consegue? Não, a gente precisa dele para tudo. Por quê? Sem ele nada podemos fazer. Eu desanimo muitas vezes. Ontem mesmo, no dia que eu tô gravando, eu tava perguntando pro Senhor, sabe, eu estava desanimada, eu estava cansada, e perguntando, né, pedindo uma resposta pro Senhor sobre continuar ou desistir. E aí, fui ao culto e a resposta foi clara. Então, a resposta que Ele te der, busque na palavra do Senhor, e o que o Senhor fala, Ele cumpre. Então, busque no Senhor o que fazer e o tempo, discernir os tempos e estações. Porque mesmo que saudável, se a gente antecipa algo que a gente ainda não está preparado para carregar, naturalmente causa danos. Às vezes não no momento que a gente agiu, mas depois. E se a gente também ficar muito tempo fazendo algo que a gente já tem outra maturidade e estrutura, não orna, porque a gente tem outras necessidades para avançar. Então, se a gente tem atitudes de estações passadas, como antigamente, a gente fica ali no passado, sendo que cada dia é para ser vivido no dia, pedindo para o Senhor e buscando no Senhor discernimento para viver naquele momento, pedindo estrutura e agindo com a estrutura que o Senhor nos dá, nos entrega. Porque não é só para nós, mas através de nós, para que a gente possa servir e dar honra às pessoas. Porque através da nossa vida a gente carrega uma mensagem que precisa ser propagada. O ide e pregai a toda e qualquer criatura, a todas as criaturas, por onde Ele nos enviar, em tempo e fora de tempo. Então, a gente entende que o sim e o não com limites, a gente busca no Senhor e com humildade a gente aplica, perseverando também com paciência, na disciplina, porque no tempo de disciplina, no momento parece ali, nossa, que dói. Ainda no momento da corrida, a primeira vez que eu senti isso, que eu poderia ter avançado em velocidade, mas o objetivo agora é melhorar o tempo, mesmo eu conseguindo, eu tive que trabalhar em mim. A disciplina de fazer o que precisa naquele momento. E aí ficar assim, nossa, agora eu posso avançar. Eu pensei, caramba, agora que eu posso avançar, vou ter que... Parece que eu tô segurando, não. Mas, na verdade, eu estou fortalecendo a estrutura para quando for o tempo de aumentar a velocidade, o meu corpo já está preparado para ir fazer aquilo naquele determinado tempo. E nesse dia também já oscilou. Então, por exemplo, penúltima corrida que eu fiz, do dia que eu tô gravando, eu fiz em um tempo maior da corrida que eu fiz hoje, do dia que eu tô gravando. Mas eu tive outros ganhos. Eu bati a meta que eu tenho que fazer em ambas, mas eu tive outros ganhos. Eu fui em um outro ambiente, onde eu respirei melhor, eu cansei menos, mas aí na hora de fazer o tempo, como eu já tinha batido a meta, eu estipulei um tempo já para fazer a volta. E foi alguns segundos de diferença, né? Mas entende que não é uma constância, os dias oscilam. Até porque ontem eu fui dormir mais tarde do dia que eu tô gravando, isso tudo impacta na corrida, entende? Então, busque sempre no Senhor, busque o conhecimento, porque o conhecimento da palavra de Deus nos liberta, pedindo estrutura para o Senhor, o que Ele nos entregar, no tempo adequado a gente faça de acordo exatamente com o que Ele quer, porque Ele sabe o que a gente precisa. E
E conforme a gente vai perseverando, por onde Ele nos enviar, tem propósito para servirmos as pessoas em amor, para que Ele seja glorificado. E nesse tempo, Ele vai gerando estruturas que a gente não sabe quando a gente está pronto ou não. Ele não fala, olha, você que acha que está forte, cuidado para que não caia, porque a gente precisa dele para tudo. Ele sabe o tempo correto. Deus não se atrasa, Ele sabe tudo está determinado. O Senhor não erra, confia no Senhor. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Confia no Senhor e que, a começar em mim com humildade, não avance enquanto Ele não falar. Não mude aquilo que precisa, que é para continuar perseverando, só até quando Ele pedir para mudar. Enquanto isso, buscar nele níveis mais profundos de arrependimento, de entrega, de santificação, de estruturação no que Ele quer para a nossa vida, transformando a nossa vida, porque o Senhor Jesus, quando chega, Ele transforma, e é um processo que a gente continue crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória dEle. Confie nele sem duvidar. Ele não atrasa, Ele não erra. Então, por onde você passar hoje e onde você está, tem propósito. Busque nele os mistérios, leia a palavra de Deus, peça a orientação do Espírito Santo para que tenha revelação e transformação para a gente viver o conhecimento que Ele te entregar, que Ele nos entregar, para a honra e glória do nome dEle. Confie no Senhor sem duvidar e seja uma bênção. Cuide da saúde e viva em amor. Tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor em nome de Jesus. Amém. Obrigada.